galera, Ricardinho Matemática na área, exatamente, mais uma aula, exatamente aí a minha galerinha que vocês aí, show de bola. E hoje vai ter a noção do que é a área. A área, Ricardinho, que danada é a área? A área é a região interna de uma figura, olha que massa, região interna de uma figura. Quando você falar de área, você lembra que vai ter um espaço e a parte dentro da figura é chamada de área. Exatamente. E eu trouxe aqui umas figuras para a gente trabalhar, a gente vai falar durante o processo todo, ó. Trouxe aqui um círculo, vai falar sobre ele já já, um quadrado, ó, o cartão vermelho. Não, você não é cartão vermelho não, você não foi expulso, você foi bem-vindo para nós. Tem aqui, ó, um triângulo com outro triângulo, juntando dá um, opa, um quadrado, professor. Exatamente. A gente vai falar tudo sobre tudo isso hoje. Temos aqui um retângulozinho, ó, que são meio diferentes do quadrado, tem umas dimensões diferentes, a gente vai comentar sobre isso hoje. Então a gente vai ver outras figuras durante a aula de hoje. Então, você está muito bem convidado a arrumar seu espaço, seu ambiente de estudo agora, para anotar tudo direitinho que o Ricardinho vai falar hoje, porque essa aula vai ser show. E vai ser uma aula que vai preparar vocês para a aula seguinte, porque essa é só a noção do que é a área. Então, a aula seguinte você vai assistir com o Ricardinho de novo, e aí você vai entender um pouquinho mais de área até ficar expert, até ficar aquele cara top, fera no conteúdo. Exatamente, né? Show de bola. Bom, Ricardinho já pediu para que vocês arrumassem todo o material, porque essa aula eu preciso da atenção de vocês. Então, pega lá teu lápis, caneta, calculadora, borracha, o que você achar melhor para você se socializar aí com seus conteúdos, tá bom? Bom, não esquece que essa aula é passada na TV, ela também no aplicativo, no computador. Na TV, você tem o canal 22 de TV Nova Nordeste para assistir Ricardinho aí ao vivo, com a tela desse tamanho, grandona. Olha o VAR. É não, é a TV com o Ricardinho aqui para você assistir aí a aula sobre noção de área. Embora quando eu vou falar de VAR, olha, eu estou falando de um retângulozinho, eu estou falando da sua TV, tem uma forma geométrica, aí você vai ter a área disso aí. Você vai aprender hoje a calcular a área da sua TV, da tela da TV. Você vai ver como é que vai ser massa hoje. Também tem aí o aplicativo, esse aplicativo serve para você conversar com o Ricardinho, perguntar tudo o que você quiser a Ricardinho. E se você não tem um aplicativo ainda, você pega a sua câmera do celular, bota aí no QR Code que apareceu agora aqui, ó. Isso, bota aqui assim, ó, nessa câmera, e você vai baixar esse aplicativo Educa Recife. Se não conseguir agora, baixa depois, mas é bom você conversar com o Ricardinho. Tem o maior prazer de tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Também a gente assiste às aulas pelo computador. Você pode acessar, acessa lá o YouTube do Educa Recife e você consegue assistir às aulas de Ricardinho. E lá tem uma playlist massa que é no YouTube. Você vai assistir bem direitinho a playlist. Assim como no aplicativo também tem uma playlist completa do sexto, sétimo, oitavo, nono. Tem do Fundamental 1, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Tem tudo que é conteúdo ali. Tem do EJA, tem vários assuntos, Onda Tech. Você pode vasculhar lá o YouTube do Educa Recife. Também o aplicativo também tem massa, as coisas lá direitinho com você. Então o chat é importante. E hoje no chat, quem está comigo é professora Tânia. Professora, pode falar com os queridos alunos aí do 8º ano. Oi, turma. Bom, bem-vindos. Eu já estou vendo que aqui no ambiente virtual já tem gente assistindo. Qualquer coisa, qualquer pergunta que você queira para Ricardinho, qualquer observação, manda para cá que a gente vai, repassa para ele, eu respondo o que eu possa, mas eu comunico a ele o que vocês querem saber. E eu quero vocês aí em comunicação comigo, no chat aqui da aula, né, com a professora Tânia, para me passar as coisas. Também no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, coloca lá os comentários que eu também teria o prazer de lhe responder, tá bom? Não esquece também que o YouTube ele é importante porque tem várias coisas lá para poder assistir. E não esquece que hoje tem aqui, ó, nossa querida Jéssica Anjos comigo. Ela é show de bola, gente. Top, top, top. Ela vai estar aqui interpretando tudo aqui para vocês, para poder
fica bem melhor aí a aula. Que essa aula aqui não é só para um tipo de aluno, não. Tem para todo mundo, é acessível aqui, essa comunicação aqui é viável. A prefeitura fez para você, tá bom? Então no YouTube tem lá as aulas bem gravadinhas, bem direitinho para vocês. Até essa de noção de área tem um pouquinho mais avançada para poder vocês assistirem, tá bom? E vamos embora para o conteúdo e a gente começa a falar de um campo de futebol. Ricardinho começa logo assim. Porque, por exemplo, você olha assim, o Maracanã, o Arruda, a Ilha do Retiro, elas têm aí, para você observar uma dimensão de área. Você observa que lá tem um espaço físico dentro. O gramado em si é uma noção de área. Ô, Ricardinho, como assim? Como assim noção de área? É porque a região interna de todo o campo de futebol, observa aqui, ó, todo ele tem uma área e ele é formado por vários desenhos. Observa, ó, eu tenho um retângulo maior, eu tenho um círculo, eu tenho um semicírculo. Ricardinho, o que é semicírculo? É metade de um círculo. Assim como se eu pegar essa metade e juntar com essa metade, vai dar um círculo completo, que são as mesmas dimensões. Eu tenho aqui outro retângulo, outro aqui, ó, e aí juntando a área completa, a área total, juntando todas essas figuras, eu tenho aqui 8.250 metros quadrados. O importante é você lembrar que tem esse metros quadrados. Toda medida de área, o expoente é igual a 2. Não esquece disso. Quando eu for falar só o perímetro, o lado da figura, o lado dessa mesa, aí eu estou contando que é metro, por exemplo, centímetro, uma unidade de medida é dessa forma. Agora, quando eu falar área, eu vou elevar ao quadrado. Quando a gente estiver na aula de volume, vai elevar a terceira potência. Então, a unidade de medida é muito importante para poder desenvolver. Quando a gente vai estudar isso aqui, quando o resultado é 8.250 metros quadrados, eu estou dizendo que essa medida aqui, lateral, tá certo? E essa daqui, comprimento e largura, ou base e altura, o que seja, se eu multiplicar uma pela outra, essa daqui por essa, eu vou ter esse resultado aqui. Ele está informando isso. Quando sai a nota oficial de um jogo de futebol, por exemplo, diz assim, jogo Santa Cruz Esporte no Arruda. Aí diz lá, dimensão do campo, 8.250 metros quadrados, para ver se está de acordo com a FIFA, que é a federação que monta lá a estrutura lá do campo. Então é necessário ter uma medida mínima ou no máximo para poder a gente colocar. Que a medida regular é a medida, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente chama de Arena Pernambuco, que é o campo oficial, que foi da última Copa do Mundo que teve aqui no Brasil. Tá bom? Mas vamos embora. E aí quando eu falo 8.250 metros quadrados, aí eu fico me perguntando, como assim, Ricardinho? Isso aí é a medida de área. E aí você sabe que essa medida de área sempre vai estar ao quadrado. Quando tiver lá as perguntas para você já a respeito de área, você vai perceber que está ao quadrado. E ao quadrado é área. Lembra disso, tá bom? Não esquece. Essa medida quadrados vai ter uma aula que a gente vai ter, que é uma aula vai se chamar unidade de medidas. E essa vai ter a transformação de metros quadrados para quilômetros quadrados, de decímetros quadrados para metros quadrados, de milímetros quadrados para metros quadrados. A gente vai fazer essa aula de transformação de unidades. Por enquanto, você basta saber que toda medida de área, a unidade é ao quadrado. Nesse caso, metro ao quadrado, porque é o SI, Sistema Internacional de Medidas. Metro é a base para eles, tá bom? É específico. Então, a gente vai continuar aqui a observar o seguinte, que o metro quadrado em si, esse metro quadrado, a gente vai perceber que tem sempre nas unidades que eu for falar de área. Por exemplo, se eu for falar dessa figura aqui, que é um quadrado, tá bom? Por que quadrado, professor? Porque eu tenho todas as dimensões semelhantes. Aí eu tenho esse lado igual a esse. Aí eu chamo isso de quadrado. Quando eu for calcular isso aqui, se a medida pequenininha vai ser em centímetro, vai ser centímetros quadrados. Se fosse metro, seria metros quadrados. Se for quilômetro, a distância maior de uma cidade para outra, é quilômetros quadrados. A gente vai lembrar disso, tá bom? Quando for calcular a área. Também a gente vai perceber, ó, assim como eu falei para vocês o quadrado, eu vou mudar até a cor aqui, ó, tá um azulzinho, que toda vez que vê esse metro quadrado, veio da figura quadrado. Por quê? Eu tenho duas dimensões e essa dimensão é igual a essa. Então, se aqui é metro e aqui é metro, metro vezes metro, metro ao quadrado. Se aqui é centímetro e aqui é centímetro, um valor específico, vai ser centímetros quadrados. Por isso que veio a dimensão, veio lá do quadrado. Essa palavra quadrado é daí, tá bom? Essa característica. Bom,
Então, você sabe que para calcular a área de qualquer quadrado é só multiplicar base vezes altura, ou o lado ao quadrado. Mas como é base vezes altura e os lados são iguais, pode ser o lado ao quadrado do mesmo jeito, sem problema nenhum. Agora, o padrão sempre vai ser o quadradozinho, tá bom? Sempre vai ser um padrão para a gente trabalhar. Metros quadrados. E esse espaço, a região interna da figura, é chamada de área. A área de uma figura é a região interna de uma figura qualquer. Então, a gente vai lembrar disso aí, que a região interna da figura é a área. E se eu botar aí 1 metro por 1 metro, aí vocês estão observando aí direitinho, que se eu botar essa medida, vai ser 1 vezes 1, 1, m vezes m, m ao quadrado. Então, dá 1 metro ao quadrado. Não esquece disso. Também a gente vai ver que esse espaço ele tem uma dimensão de unidade medida, que pode ser esse 1, mas esse 1 vezes metro quadrado. Se for centímetro quadrado, centímetro, vai ser centímetro ao quadrado. Então, por isso que no campo de futebol eu tenho aí metros quadrados, porque a dimensão de um lado e do outro, do comprimento e da largura, você observa aqui, ó, aqui, multiplica esse por esse, aqui, ó, comprimento e largura, e se tiver os dois em metros, o resultado final vai ser metros ao quadrado. Então, aqui eu tenho dois valores, que multiplicando esse por esse, vai dar 8.250 metros quadrados. É assim que ele quer dizer, quando ele vai mostrar a figura para você. Entendeu? Para entender legal? Gostou? Então, coloca nos comentários, aqui no chat, quem tiver ao vivo no aplicativo. Quem tiver na TV, corre lá no YouTube, também você pode colocar lá, tá bom? Se tiver no YouTube já assistindo aqui, coloca também nos comentários. Ricardinho, que massa tal. Quero ver vocês aí colocando opiniões, dúvidas, dicas para que participe mais da aula do Ricardinho, tá bom? Ó, e agora eu vou botar para vocês as diferentes dimensões. Ó, eu tenho centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. E aí a gente vai ter, eu disse a vocês, vai ter uma aula específica para isso. Mas eu posso ver a diferença, por exemplo, se eu pegar um quadrado pequenininho desse, digamos que é centímetros, se eu pegar, ó, dois triângulos aqui, ó, vou montar um quadrado maior, já posso dizer que é um pouquinho maior, ó, que o anterior. Então, eu já posso dizer que é metros quadrados, tá bom? E se eu pegar um maior do que esse, você observa que vai ter lá 1 quilômetro quadrado. Então, sempre que vai botar as unidades de medida, você vai multiplicar por um valor específico, que não é a aula de hoje. Você multiplicar por 100, a cada 2 casas vai passando, a gente vai ter uma aula sobre isso. Você observa que vai aumentando aí as dimensões, centímetro, metro e quilômetros quadrados. Centímetro, geralmente, para medir essa parte aqui, ó, isso aqui, tá bom? Quando eu vou medir metros quadrados, você vai ver a região da sua sala, da sua casa, do ambiente de sala. Você vai ver, eu tenho tantos metros quadrados no campo de futebol. Quando eu vou falar quilômetros quadrados, eu vou ver a dimensão do seu bairro, da sua cidade. Eu tenho tantos quilômetros quadrados que eu tenho lá. Você vai saber a unidade de medida específica para poder trabalhar, tá bom? Bom, e aí, eu quero que vocês comentem para mim, na sua cidade, qual é, se você sabe, né? Se não sabe, você pesquisa no Google, ó, coloca lá. Coloca no YouTube ou aqui nos comentários, ou no ao vivo aqui no aplicativo, você coloca assim. Quantos metros quadrados ou quilômetros quadrados, metros não, quilômetros. Quantos quilômetros quadrados tem o meu bairro, o meu município ou a minha cidade? Se você está no YouTube, você pode alcançar qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, ó, eu quero que você coloque aí nos comentários, ó, eu moro em Recife, e Recife tem tantos quilômetros quadrados. Eu moro no bairro tal, e esse bairro tem tantos quilômetros quadrados. Coloca aí, eu quero saber onde você mora e o quilômetro quadrado que tem aquela região específica, que aí é bom para a gente comunicar. Se você falar lá, eu vou responder dizendo o meu também, onde eu moro e quantos quilômetros quadrados tem lá, tá bom? Quando você fala também, a minha casa tem tantos metros quadrados, e aí você vai observar que você vai calcular as dimensões, e nem sempre, se liga nisso, uma casa ela é montada bem no formato de retângulo ou quadrado. Ela pode estar meio uma figura irregular, uma figura que não é com lados semelhantes. E aí a gente vai aprender uma noção hoje, para na aula posterior, calcular essa área de figuras que não são tão regulares, tá bom? A gente vai só começar hoje e na semana que vem a gente vai dar continuidade a isso. Se eu tenho aqui, se eu quiser calcular, Ricardinho, a área de um círculo, e aí essa área de um círculo,
eu não sei, eu só sei a área do quadrado. Como é que eu vou fazer a área do círculo se eu não sei a área do quadrado? Se eu só sei a área do quadrado, como é que eu calculo isso aqui? A gente tem uma fórmula matemática para calcular isso aqui, a área do círculo, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, que está no começo do assunto. E aí, a gente pode usar um negócio chamado malha quadriculada, colocar qualquer figura lá naquela malha quadriculada, e a malha quadriculada ela é formada por vários quadradinhos. E aí você consegue descobrir qual é a área da figura que você vai colocar em cima da malha quadriculada, de acordo com os elementos. Isso cai muito na prova da OBMAP, na prova da OBRL, raciocínio lógico, cai muito nas provas aí de seleção. Você vai entender e contar qual é a área específica. Então, bora analisar aqui como é que fica. Ó. Se eu pegar a malha quadriculada, você já ouviu falar em malha quadriculada? Você já viu alguma na sua vida? Já pegou um papelzinho de malha quadriculada na sua casa alguma vez, na escola, algum momento? Ela é mais ou menos assim, ó. Observa a tela. Ela é assim. Ela é desse jeitinho. Essa malha quadriculada, a gente pode calcular qualquer tipo de área de figura, regular ou não, tá certo? Você sabe que vai dar um valor aproximado, que pode ser uma figura muito irregular, mas é como se eu não soubesse de fórmula nenhuma matemática, e eu vou pegar uma figura, por exemplo, e colocar em cima da malha quadriculada, e vou descobrir qual é a área dele, de acordo com a quantidade de quadradinho que tem lá. Então, cada quadradinho desse é uma unidade de medida lá. Então, se eu colocar assim, por exemplo, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado. Eu estou dizendo a vocês que esse quadradinho tem 1 centímetro aqui e tem um aqui. Aí fica 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. E aí eu posso descobrir quanto é ele todo, contando os quadradinhos que tem aqui, tá bom? Aqui na base e na altura e multiplicar. Mas eu também posso calcular qualquer tipo de figura geométrica aqui na malha para poder descobrir, sem ou menos saber a fórmula matemática para descobrir a área. Isso é bem legal, bem intuitivo. Bora analisar aqui, ó. Se eu pegar essa malha quadriculada, lembra que o problema nosso é calcular o círculo, tá bom? Sem a gente saber de fórmula do círculo. Mas se eu botar o círculo aí na malha quadriculada, olha o que acontece. Dá para você ver que está meio transparente aí, observa bem a tela aí. E dá para contar quantos quadrados estão totalmente preenchidos e alguns que não estão totalmente preenchidos. Esses que não estão totalmente preenchidos, você vai completar com outro pedaço para montar um novo quadradinho. E aí você vai contar ao todo quantos pedaços completos tem lá. Aí é o valor da área específica que você vai ter. Entendeu? Então, se você pegar qualquer figura, se você pegar um papel ofício, por exemplo, e cortar um formato de um círculo, se você botar uma tampa lá, ou um compasso e montar lá um círculo, um papel manteiga, um papel ofício, se você botar em cima da malha quadriculada, você consegue calcular a área dele, tranquilamente, sem problema nenhum. Então, depois de contar, a gente vai ter aí 48 centímetros quadrados. Ricardinho, como assim 48? Tem 48 quadrados? É, 48 quadrados completos, depois que eu peguei cada pedacinho que não é completo, juntei para montar um quadrado. Então, eu peguei todos os quadrados completos, mais aqueles que não são completos, juntando os pedacinhos, montou um novo quadrado. Ao todo, deu 48 quadradinhos, ou 48 centímetros quadrados. Deu para entender? Então, por enquanto, eu não falei para vocês nem qual é a fórmula de nada. Eu estou usando a malha quadriculada para descobrir a área de uma figura. Só isso. Foi apenas isso que a gente está fazendo até agora. Tá bom? Então, se eu pegar essa figura, por exemplo, questão de prova, por exemplo. Se você colocar aqui essa figura aqui, eu vejo que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 9 não, tem 10 aqui, esse completo. 10 quadrados completos. E tem outras figuras aqui, meio com curva, que a gente pode completar o pedacinho aqui, ó. Se eu espelhar ele, colocar aqui dentro, um pedacinho jogar dentro do outro para montar os quadrados. Quando eu consigo montar os quadrados e encaixar tudo, eu vou ter quantas figuras quadrados completos? Coloca aí nos comentários o resultado, que eu quero saber se você consegue colocar direitinho aqui. Quantos quadradinhos ao todo eu consigo montar aí? E a gente está buscando aí conhecimento desde a base. Então, você observou que vai ter aí, deixa eu voltar aqui de novo, que vai ter aqui, quantos metros quadrados, ó? Quantos quadradinhos vai complicar? Colocar aí, 14 quadradinhos. Então, não tinha 14 completos antes, ó, observa. Eu tinha 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 completos. E tenho outros quadradinhos que não são completos, que eu vou juntar e montar uma nova figura. E aí, ao todo, vai ter 14 quadradinhos. Veja como é massa. Sem fazer cálculo nenhum. Mas se for uma figura totalmente que eu preencho, é mais fácil ainda. Só eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 4. Então, é 8 e vezes 4. 8 multiplicado por 4. Você pode fazer o que eu chamo de base vezes altura. 8 vezes 4 dá 32. Tá bom? E vão lembrando aí que a malha quadriculada é importante, tá bom? Você vai colocar aí 8, que é esse lado aqui. Multiplicado por 4, que vai ser esse lado aqui, que a gente vai colocar. E aí 8 vezes 4 dá igual a 32, o gabaritozinho aí para vocês. Agora, a área é 32. Agora, se a gente colocar o seguinte, vamos fazer uma pergunta a vocês, ou chamar a atenção. Se eu não conseguir uma malha quadriculada, o que é que eu vou fazer? Aí a gente tem umas fórmulas matemáticas para poder descobrir ou desenvolver algo. Mas ainda assim, coloquei aqui um triângulo. Só que esse triângulo, Ricardinho, como é que calcula esse triângulo se eu não sei a área do triângulo? Antes de calcular a fórmula daqui a pouquinho. Você pode fazer base vezes altura, normal. Só que o triângulo, observa aqui, é a metade do quadrado, ó. Se eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui triângulo, outro triângulo forma um quadrado. Se eu tirar um triângulo, ó, é a metade de um quadrado. Observou? Se é a metade de um quadrado, então isso quer dizer que eu posso calcular a área do quadrado ou do retângulo, que seja, se for a figura, nesse caso é um retângulo, e dividir por 2. Dividir por 2 porque é a metade. Aí você consegue descobrir tranquilamente, sem problema nenhum. Bora analisar aqui, ó. Eu vou calcular quantos tem embaixo, tem 8, a gente já viu isso, né? Em cima tinha 4, que é aquele retângulo lá. 8 vezes 4 a gente já viu que era igual a 32. Só que está na metade, né? E se é a metade de 32 dá igual a 16. Você vai colocar lá 16. A metade lá vai dar 16 centímetros quadrados o gabarito da questão. Então é fácil. Veja, até agora eu não usei fórmula nenhuma. Você nem se vai dar tempo para usar a fórmula hoje ainda. Então estou vendo que eu estou usando só a intuição de uma malha quadriculada para poder desenvolver as questões. Tenho base, altura. Tá bom? Vamos lá. Então, o bairro da Várzea, por exemplo, ali perto da Caxangá, tem uma... Observa aqui, ó. Se eu de 3 em 3 casas aqui, tenho aqui 3, ó, 3, 22.640.000 metros quadrados, que eu poderia converter para quilômetros também, para ficar menorzinho o valor. E aí, no seu bairro, quantos metros quadrados tem lá? Seu bairro da Várzea, tá bom? Você pode botar no Google Maps, aí na internet, e você vai perceber, bota o nome do seu bairro e pergunta quantos metros quadrados tem lá. Aí vai dizer, sai lá, ó, e vai descobrir direitinho lá quantos metros quadrados tem aquele bairro específico. Seu bairro tem quanto? De novo, eu vou botar nos comentários, que eu já estou perguntando a você, ó. Quero nos comentários lá dizer quantos metros quadrados tem lá. Tá bom? Terá um prazer. Aí agora, vê, dá tempo de falar de algumas figuras para vocês, pelo menos hoje, ó. Quadrado. Quadrado tem todos os lados iguais. Se são todos os lados iguais, ó, esse lado é igual a esse. Então, aqui é lado e lado. Se é lado e lado, então vai ser a área lado ao quadrado. Porque é lado vezes lado, é base vezes altura, dá lado ao quadrado. Aquela propriedade de potência, lembra da aula de potência, ó? Multiplicação de potência em mesma base. Repete a base e soma os expoentes, ó. Multiplicação de potência em mesma base, ó. Mesma base, ó. LL. Repete o L, repete a base, soma os expoentes, soma os de cima. Tá bom? Não esquece disso. E aí a fórmula vai ficar L ao quadrado. Outra figura que a gente vai ver hoje, deixa eu colocar aqui. Outra figurinha é o retângulo, que também, ó, é base vezes altura. Deixa eu voltar aqui. Retângulo base vezes altura igual ao outro, só que o quadrado ele tem lados iguais e esse aí tem lados diferentes. Tá bom? Esse lado é igual a esse e esse é igual a esse aqui. Já no quadrado todos são iguais. Deixa eu dar uma adiantada aqui porque a gente está já terminando a nossa aula.
Ó, o triângulozinho é a metade do quadrado. Então, você observou que eu tenho aqui um quadrado, tá bom? E o quadrado, o triângulo é a metade dessa figura. Então, se eu tenho um quadrado aqui, o triângulo é a metade dela, tá bom? Observa aqui que é a metade da figura em si. Então, vai ser a base vezes a altura, mas eu vou dividir por 2. Outra figura que a gente vai ver também, ó, é o trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Isso a gente vai ver tudo na próxima aula da gente. E a gente vai ter ó, a área do círculo, que finalmente, sem a malha quadriculado, é πr ao quadrado ou π-raio ao quadrado, onde π é a letra grega, que vale aproximadamente 3,14, tá bom? Mas isso a gente vai ver na próxima aula, que vai ser o nosso desafio, calcular a área dessa figura aqui, com essas dimensões aí específicas. Mas próxima aula a gente vai ver isso direitinho, tá bom? Bem amarradinho com essa aula maravilhosa. Então, cheiro para vocês, meus amores, e até as cenas do próximo capítulo. Fui! Tchau!